Obrigado, vereador Denise, pela concessão da declaração de líder. Quero aqui fazer uma reflexão, trazer um debate importante que temos pautado nessa casa, que é a questão da reforma administrativa feita pelo governo federal, feita de certa forma, em que pese eventuais críticas, mas também fez o governador Sartori. E nós temos militado em torno desta causa para que o mesmo ocorra em Caxias do Sul. Porque tirando aquele decreto do senhor prefeito que simplesmente congelou os salários, que é uma medida muito tímida, não há outros esforços do município. E, senhor presidente, Vossa Excelência, que junto com esse vereador somos da base do governo Dilma, é importante estar aqui trazendo um debate de que a presidenta Dilma, na última quarta, dia 14, ela editou um importante decreto que aprofunda a reforma administrativa já iniciada quando a presidenta corta 8 ministérios, 3 mil cargos em comissão e, numa medida simbólica, também 10% do salário dela, do vice e de todos os ministros. Mas dia 14, na quarta, e aí eu tento focalizar minha fala nisso, a presidenta, neste decreto, ela dá um exemplo do esforço que o governo federal está fazendo. A partir desse decreto, e isso vale para toda a administração federal, administração direta, indireta, autarquias, não há mais carro exclusivo, a não ser para a presidenta, para o vice e para os ministros. Até o presidente da Eletrobras, o presidente da Petrobras, não tem mais carro exclusivo. Vejam a rigidez da medida tomada. Todos os demais vão ter que ficar limitado o seu uso através de uma central de carros, o que vai otimizar bastante os custos da máquina pública. Viagem em primeira classe somente para presidente e para o vice. Todos os demais vão ter que viajar a partir de agora em classe econômica. Não pode mais os carros da administração pública levar para embarque ou desembarque qualquer servidor quando este tiver adquirido verba de diária para tal fim. E também uma medida importante, que de uma forma linear, corta 20% do custo da máquina pública no que diz respeito a contratações de prestação de serviço, consultoria, limpeza, conservação e todo esse âmbito de alguns serviços ligados à administração direta. Os celulares, ficou limitado os ministros em R$ 500, os diretores das empresas públicas em 300, depois escalonado em 200 e 150 reais para as direções mais abaixo. É óbvio que, mesmo que seja uma importante economia, isso não vai resolver o problema do ajuste fiscal. Mas o que nós temos militado em torno dessa causa é que o gestor público, ele precisa dar sinais de que não só o povo está sofrendo com os ajustes fiscais, não só da União como do município, porque nós sabemos que tem sim serviço público sendo reduzido. Mas os governantes, e nós falamos diretamente aos CCs, ao prefeito, ao vice, tem que fazer a sua parte. E vejam, pares, que este vereador, o nosso partido, obviamente nós somos, por exemplo, rigorosos defensores do tradicionalismo. Até porque é importante, faz parte da nossa cultura, e principalmente Caxias do Sul, que tem a maior organização de CTGs no estado. Mas é um absurdo, quando nós falamos num ano de crise, o edital que saiu hoje no jornal, onde traz a lume de que o convênio da Secretaria Municipal de Cultura com a 25ª região tradicionalista para realizar a Semana Farroupilha foi um valor de R$ 384.385,80. Então, quer dizer, o município, num ano de crise, numa semana Farroupilha, gastou praticamente R$ 400 mil. E eu fico imaginando nos anos que não havia crise, e até talvez seja uma seara importante de nós passarmos a buscar esses números, qual foi o incentivo anterior. Porque se num ano de crise, a Semana Farroupilha, através de um convênio, R$ 400 mil, sendo que o poder público já dá um conjunto de importantes incentivos, é muito dinheiro. E eu não quero aqui nem entrar no juízo de valor, né, se deveria ser 350, 300 ou nada, talvez num ano de crise. O que nós estamos colocando é que não dá para nós
dizermos para a nossa população que lá na Zona Norte tem um elefante branco chamado UPA Zona Norte, em que o povo clama para que abra, para que funcione, para que desafogue esse postão 24 horas, que em alguns horários o atendimento ali é bastante difícil, caótico, e, no entanto, a Prefeitura, por outro lado, continua emitindo sinais de uma gastança desenfreada. Já foi o terreno da juventude, já foi aquele convênio, né, bastante elevado com a Festa da Uva que não havia anteriormente. É um conjunto de símbolos. Nós denunciamos, inclusive, no início do ano, que durante o ano de 2015, 1 em cada 17 caxienses vai ganhar uma medalha. Porque a Prefeitura, no início do ano, fez uma grande compra de medalhas. Então, são símbolos em várias das áreas que demonstram que, efetivamente, Caxias não tem crise. Mas nós sabemos que não é verdade, isso. Caxias, sim, tem o reflexo da crise, tanto no privado como no público. Então, o que nós pedimos nesse momento é que, no mínimo, os gestos do governo federal sejam acompanhados. E aqui nós temos uma ampla base de apoio ao governo Dilma, em termos de partidos, são praticamente 20 vereadores, e nós podemos nos unir e, com esse exemplo do governo federal, pressionar no bom sentido o prefeito Alceu para que faça a reforma administrativa aqui no âmbito do município. Vereadora Denise, por favor, sua parte. Bom, primeiro, lhe cumprimentar pela fala. Acho que é importante trazer os exemplos positivos do governo federal e falar que o senhor já trouxe alguns temas aqui de gastança, né, no aspecto municipal. No início do ano também, a gente, enquanto bancada do Partido dos Trabalhadores, a gente trouxe aquela questão da Pajero, né, do prefeito aqui, que estava, na verdade, foi comprada para o SAMAI. Até hoje o Ministério Público está investigando se realmente era uma Pajero, o carro mais adequado para as tarefas, né, do SAMAI. E chama a atenção que há poucos dias atrás, a gente viu nos jornais aí o edital, né, de compra de um carro por parte da Secretaria de Obras. E nessa licitação, a princípio, a Secretaria de Obras dizia que era para atender o objeto, né, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Obras. Mas aí, quando a gente vai olhar no anexo do objeto licitado, ali diz: fornecimento, garantia e assistência técnica de um veículo do tipo sedã para transporte de passageiro para atender a necessidade do gabinete do prefeito. Então, a gente fica pensando, né, se a Secretaria de Obras agora está comprando carro para o prefeito, se esse era o momento, se tem tanto problema aí com alagamentos, com problemas na Secretaria de Obras. O vereador Rafael trouxe aqui alguns exemplos. Então, a gente fica pensando se realmente é a finalidade da Secretaria de Obras comprar carro para o gabinete do prefeito, como está aqui exposto no processo licitatório. Então, deixo aqui essa observação, ficaremos atentos, né? Se tem dinheiro para carro, né, deve ter dinheiro para outras coisas também. Obrigada, vereador. Obrigado, vereador. E olha, a senhora traz uma contribuição importante, porque é o símbolo das coisas, né? Se a Secretaria de Obras está adquirindo um carro para o gabinete do prefeito de 72 mil, não é que o gabinete do prefeito não tenha que ter um carro no porte de 72 mil. Este vereador não faz discurso moralista rebaixado. Nós sabemos que o cargo tem uma dignidade, não há problema. Mas, já havendo um carro do prefeito, já tendo toda a polêmica da Pajero, para que a Secretaria de Obras agora usar do seu orçamento, que já é curto para o tamanho da demanda da cidade, para adquirir um carro? Mas eu quero também me centrar nessa situação que, talvez, com uma argumentação bem fundamentada da base de situação, diga que é R$400 mil e é pouco para uma semana farroupilha. Do ponto de vista cultural, todo o incentivo deve ser dado. Mas num ano de crise, num ano em que o prefeito diz, lá no início, que não vai abrir a UPA Zona Norte, depois há uma pressão sobre ele disse depois, volta atrás, que vai abrir, mas de fato já estamos no final de outubro e não abriu a UPA Zona Norte e não tem perspectiva. E aí começam a ocorrer esses símbolos, é um exagero. 400 mil para um convênio da Semana Farroupilha, 72 mil das obras para um carro do gabinete do prefeito, que já tem carro. Então, são questões que nos levam a crer de que esse debate de uma reforma administrativa, ele é necessário e ele precisa ser aprofundado, porque o prefeito Alceu, inclusive como um aliado de primeira hora do governo federal e da presidente Dilma, ele tem que seguir também os exemplos. Ele tem que seguir os exemplos. Porque, se isso não for feito, nós estamos no momento em que a dificuldade financeira está atingindo só a ponta do serviço público, que é a prestação de serviços, e é justamente para o povo que precisa.
E nós precisamos que os nossos governantes, leia-se prefeito e vice, também façam o dever de casa e cortem na carne.